Hoje vamos mergulhar em um livro que se lê como uma aventura de alto risco. Uma história de crescimento explosivo, fé inabalável e poder divino. Estamos falando do livro de Atos. Isso não é apenas uma lição de história, é o projeto para a igreja. Um testemunho do que Deus pode fazer com pessoas comuns, cheias de um espírito extraordinário. Então pegue sua Bíblia, abra seu coração e vamos viajar de volta aos primórdios da nossa fé. A história começa exatamente onde os evangelhos terminam. Jesus ressuscitou e passou 40 dias com seus discípulos. Sua instrução final não foi para sair imediatamente e conquistar o mundo. Foi para esperar. Ele lhes disse em Atos capítulo 1: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela dádiva que meu Pai prometeu. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa promessa era tudo. Os discípulos estavam prestes a enfrentar um mundo que acabara de rejeitar e crucificar seu Senhor. Eles estavam confusos, provavelmente com medo, e definitivamente precisando de um poder além de si mesmos. Jesus estava subindo ao céu, mas não os estava deixando sozinhos. Ele estava enviando o Consolador, o Ajudador, o próprio Espírito de Deus para viver dentro deles. Isso não era apenas para conforto, era para capacitação. Ele disse que eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é uma declaração de missão ousada, e exigiria um poder sobrenatural para realizá-la. Então eles esperaram juntos, em oração. Então veio o dia de Pentecostes. É uma das cenas mais dramáticas de toda a Bíblia. Os discípulos estavam reunidos em um só lugar e de repente um som como um vento impetuoso encheu a casa. Línguas de fogo apareceram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Isso não foi caos, foi um milagre. Jerusalém estava cheia de judeus devotos de todas as nações que tinham vindo para a festa. Quando ouviram essa comoção, ficaram perplexos porque cada um ouvia os discípulos falando em sua própria língua nativa, proclamando as maravilhas de Deus. Pedro, o mesmo discípulo que negara Jesus apenas algumas semanas antes, levantou-se, agora cheio de ousadia divina. Ele pregou um sermão poderoso, conectando a vida, morte e ressurreição de Jesus às profecias do Antigo Testamento. Ele explicou que Jesus era o Messias há muito esperado e chamou o povo ao arrependimento e ao batismo. A resposta foi impressionante. A Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas foram adicionadas ao número deles naquele dia. A igreja nasceu, não de forma silenciosa e sutil, mas com um estrondo, uma exibição pública do poder de Deus que não podia ser ignorada. Essa nova comunidade era devotada ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Eles compartilhavam tudo o que tinham, e o Senhor acrescentava ao número deles diariamente. Mas esse crescimento rápido não passou despercebido. Os mesmos líderes religiosos que se opuseram a Jesus agora voltaram sua atenção para seus seguidores. A perseguição começou quase imediatamente. Pedro e João foram presos por curar um coxo e pregar sobre Jesus, mas as ameaças não podiam detê-los. Quando foram libertados, oraram por ainda mais ousadia para falar a palavra de Deus. E Deus respondeu. Logo a perseguição se intensificou dramaticamente com o apedrejamento de Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que se tornou o primeiro mártir da igreja. Ao morrer, ele ecoou as palavras de Jesus na cruz, pedindo a Deus que perdoasse seus assassinos. Uma grande onda de perseguição irrompeu contra a igreja em Jerusalém, e um homem chamado Saulo liderava o ataque, arrastando homens e mulheres para a prisão. Parecia um desastre, mas Deus, em sua infinita sabedoria, usou essa mesma perseguição para cumprir a missão que ele havia dado. Os crentes, todos exceto os apóstolos, foram dispersos por toda a Judéia e Samaria. E o que eles fizeram enquanto fugiam para salvar suas vidas? Eles pregavam a palavra por onde quer que fossem. O fogo que começou em Jerusalém não foi extinto, foi espalhado. Filipe foi para Samaria, uma região desprezada pelos judeus, e o povo de lá recebeu o evangelho com grande alegria. A barreira entre judeu e samaritano começou a desmoronar. Então Deus enviou Pedro à casa de um centurião romano chamado Cornélio, e o Espírito Santo caiu sobre os gentios pela primeira vez. A porta estava agora escancarada. A boa nova era verdadeiramente para todos. E com relação a Saulo, o principal perseguidor, em uma das reviravoltas mais impressionantes da história, Deus interveio. Enquanto Saulo estava a caminho de Damasco para caçar mais cristãos, uma luz ofuscante brilhou do céu. Ele caiu no chão e ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. A resposta mudou o mundo. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo ficou cego por 3 dias, até que um discípulo chamado Ananias, enviado por Deus,
veio e orou por ele. Sua visão foi restaurada, ele foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o apóstolo. O maior inimigo da igreja se tornou seu maior campeão, escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios. Isso nos leva à segunda metade de Atos, que segue em grande parte as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Capacitado pelo Espírito Santo e enviado pela igreja em Antioquia, Paulo, junto com companheiros como Barnabé e mais tarde Silas, embarcou em uma série de viagens que levaram o evangelho por todo o Império Romano. Eles viajaram por terra e por mar, enfrentando naufrágios, tumultos, espancamentos e prisão. Em cada cidade, sua estratégia era semelhante. E primeiro à sinagoga judaica e depois aos gentios. Eles estabeleceram igrejas em lugares como Galácia, Filipos, Tessalônica, Corinto e Éfeso. Não eram apenas turnês de pregação. Eles estavam plantando comunidades de fé, ensinando novos crentes e nomeando líderes. A mensagem de Paulo era consistente. A salvação não é por obras ou por guardar a lei, mas pela graça, por meio da fé na obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Essa mensagem era revolucionária e muitas vezes controversa, levando a uma oposição feroz. No entanto, apesar das constantes dificuldades, o evangelho avançou. As cartas de Paulo, que compõem uma grande parte do nosso Novo Testamento, foram escritas para essas mesmas igrejas, abordando problemas específicos, oferecendo encorajamento e esclarecendo a doutrina. Sua vida foi um exemplo vivo do que ele escreveu em Romanos 1:16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O livro de Atos culmina com a viagem de Paulo a Roma. Após ser preso em Jerusalém, ele usa seu direito como cidadão romano para apelar seu caso a César. A viagem em si é um conto épico, incluindo um naufrágio dramático onde a fé de Paulo brilha intensamente, salvando todos a bordo. Ele finalmente chega a Roma, o coração do império. E como o livro termina? Não com o julgamento de Paulo ou sua morte. Termina com Paulo em prisão domiciliar por 2 anos inteiros, mas sem impedimentos. Atos 2:8 e 31 nos dá a imagem final. Ele proclamava o reino de Deus e ensinava sobre o Senhor Jesus Cristo, com toda a ousadia e sem impedimento. Que conclusão poderosa e em aberto. A história não para, é um bastão sendo passado de uma geração para outra. A obra que começou com um punhado de discípulos em um cenáculo capacitados pelo Espírito Santo, agora alcançou a capital do mundo conhecido e continua até hoje. O livro de Atos é a nossa história. Ele nos mostra que a igreja não é um edifício, é um movimento dinâmico e vivo de pessoas cheias do Espírito de Deus. Ele nos ensina que Deus usa indivíduos comuns e falhos para fazer coisas extraordinárias. Ele nos lembra que até mesmo a perseguição e a dificuldade podem ser usadas por Deus para avançar seu reino. O mesmo Espírito Santo que encheu os discípulos no Pentecostes, que encorajou Pedro, que transformou Saulo em Paulo, é o mesmo Espírito disponível para todo crente hoje. A história de Atos é um chamado à ação para você e para mim. Ela nos pergunta: o que faremos com esta notícia incrível? Vamos guardá-la para nós mesmos? Ou vamos, com ousadia, compartilhar a esperança que temos em Jesus? Vamos tirar um momento para orar. Pai Deus, obrigado pelo livro de Atos, obrigado por nos mostrar o poder do seu Espírito Santo e o nascimento da sua igreja. Somos inspirados pela fé daqueles primeiros crentes, que enfrentaram tanto e nunca pararam de proclamar o nome de Jesus. Enche-nos, Senhor, com esse mesmo Espírito. Dá-nos ousadia para sermos tuas testemunhas onde quer que estejamos. Usa nossas vidas para continuar a história que você começou há 2000 anos. Em nome de Jesus. Amém. Se você esteve ouvindo esta história e sente um mover em seu coração, isso não é por acaso. O mesmo Jesus que apareceu a Paulo no caminho de Damasco está chamando por você hoje. Ele te ama e morreu para que você pudesse ser perdoado e ter uma nova vida. Uma vida de propósito, guiada por seu Espírito. Se você quer aceitar este dom gratuito da salvação, pode simplesmente falar com Ele. Você pode dizer algo assim: querido Jesus, eu admito que sou um pecador e preciso de um Salvador. Eu creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste. Por favor, entra na minha vida, me perdoe e seja o meu Senhor. Me ajude a viver para Ti a partir de hoje. Amém. Se você acabou de fazer essa oração, tomou a decisão mais importante da sua vida. A aventura está apenas começando. Eu o encorajo a encontrar uma boa igreja que crê na Bíblia e contar a alguém sobre sua decisão. Muito obrigado por se juntar a mim hoje. Espero que esta jornada pelo livro de Atos tenha te abençoado e encorajado. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam ouvir sobre o poder do Evangelho. Até a próxima, que Deus te abençoe.